Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso para a gente falar de mais um nome na extensa lista de possíveis reforços, né? A torcida tá meio de saco cheio já, né? Mas enfim, mais um nome a gente obviamente tem que trazer aqui. Essa foi uma apuração lá do nosso amigo Thiago Franklin. Ele trouxe o nome de Juan Cruz. Eu vou te mostrar quem é o Juan Cruz. Você lembra dele? Provavelmente não, né? A gente vai falar desse jogador brasileiro, 23 anos, que atua no futebol europeu. Eu vou explicar para você. Já jogou Champions League, joga Liga Europa, enfim. Não é também um completo desconectado, não é um Juninho Azerbaijão da vida, né? Mas a gente vai falar, não é aquilo que a gente esperava também, né? Pode ser, mas uma jogada genial do scout, enfim, esse aí é scout puro, E vamos falar também, além, é claro, né, do jogo de Botafogo-Fluminense daqui a pouco, a gente vai fazer um aquecimento mais tarde, né? Botafogo aí vai ter alguns desfalques, a gente não sabe se Jefinho estará na lista de relacionados. Também não lembro. Nunca nem vi, não. Bastos a gente já sabe que não vai jogar, mas eu quero falar sobre o interesse do John Textor em comprar um clube português que não é de hoje. O jornalista André Hernan trouxe a informação em primeira mão de que o Textor quer comprar o Casa Pia. Que é isso, Guilherme? Casa Pia não tá de brincadeira, não. Eu vou te contar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Plantão Glorioso aqui, quarta-feira, dia que o Botafogo estreia na temporada, estreia no Campeonato Carioca, ainda sem saber quem será o comandante, mas tá lá o quebra-galho, Severino vai estar lá ajudando. Eu espero que o Marlon Freitas é que comande o time dentro de campo e a gente consiga uma vitória hoje, mas antes vamos falar de mercado da bola. Mais um nome na lista de possíveis negociações do Botafogo, aquela coisa da qual você já está de pacová cheio, de sacola entupida. Eu não estou suportando mais. Mas eu tenho que trazer aqui para vocês, né? O meu amigo Thiago Franklin trouxe a informação de que o Botafogo negocia a contratação do jovem Juan Cruz. Não é tão jovem assim, né? Tem 23 anos, a idade do Igor Jesus. Tá? Também não está aí de debutante no futebol, já tem uma experiência, tá? Já jogou, inclusive, em grandes clubes do Brasil. Mas o Juan Cruz chamou mesmo a atenção no Sub-20 do Santos. Tá? No Sub-20 do Santos, o Juan chamou a atenção porque em poucas partidas ele fez muitos gols, participava muito de gols, tá? Em 9 jogos, o Juan Cruz fez 6 gols e deu uma assistência direta para gol. Aí chamou a atenção do Santos, né? Teve um empréstimo para o Vasco, mas ficou pouco tempo no Vasco, jogou só 2 partidas. No Santos, no profissional do Santos, eu anotei aqui, foram 37 jogos, 5 gols e 1 assistência. Mas ele chamou a atenção do futebol europeu. E aí o Ludogorets, da Bulgária, por onde já passou o Paulo Autuori, né? O Renan, ex-goleiro do Botafogo, agarrou lá no Ludogorets por tantos anos, foi campeão búlgaro e tal. O Juan Cruz, então, foi contratado pelos búlgaros e tem, assim, uma média fantástica de gols, né? Até nessa temporada, tô achando a média dele boa, né? Ele tem, no total de 83 jogos com a camisa do Ludogorets, 30 gols e 12 assistências. Mas na atual temporada, no Campeonato Búlgaro, o Juan Cruz tem números interessantes. São 18 jogos, 10 gols e 3 assistências. Em 18 jogos, você ter 13 participações diretas em gol é bem relevante. E é um jogador que também jogou Champions, atuou na Liga Europa, tá jogando Liga Europa, né? Então, nos confrontos mais robustos, o Juan Cruz tem uma média de gols bem mais baixa. Né? Até porque a equipe do Ludogorets não é uma equipe que compete em alto nível com os grandes da Europa. Assim como a seleção da Bulgária também não compete em alto nível há muitos anos com os grandes da Europa. Enfim, essa é uma contratação. Não vou falar que, Guilherme, é baixa renda. Não vou dizer que é contratação baixa renda. Eu vou falar que é contratação de scout. Eu não acho que seja um Juninho Azerbaijão que, se der certo, pode dar o prêmio para o cara que contratou. Amigo,
essa é a maior descoberta da humanidade futebolística. Né? Não acho que seja isso, mas também não é aquilo que a gente estava esperando. Né? O Arthur Cabral tem mais nome, Cúcio Hernandes, muito mais bola, mais grife. Enfim, Juan Cruz é bem menos do que eu esperava. Mas pode ser um Igor Jesus parte 2. Quando o Igor Jesus chegou, a gente estava até mais empolgado, porque era um cara que estava fazendo gols importantes, tinha uma média de gols muito boa e tal, mas jogando no futebol árabe, né? Então, vamos ver. O Juan Cruz, pelo menos, atua no futebol europeu, joga contra grandes clubes europeus na Liga Europa. Se der certo, porque mais um nome, toda hora tem nome, isso e aquilo. Eu quero saber de fechar a contratação. Né? Fechando a contratação, aí a gente, obviamente, deposita a expectativa. Mas não vou dizer que é um nome completamente desconexo da realidade, não. É um cara que está jogando em alto nível dentro do contexto búlgaro e no contexto europeu, pelo menos, está tendo contato com jogos competitivos. Né? Isso é importante, porque no Botafogo é o que não vai faltar. Bom, meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, o Botafogo faz parte de uma rede multiclubes, a Eagle Futebol, e isso já nos trouxe muitas alegrias. Muitas vezes também nos traz alguma tristeza, porque os jogadores vão e vêm, né, como diz a música da torcida, e mais uma possibilidade de encorpar a rede multiclubes, e é um desejo antigo do John Textor, a aquisição de um clube no futebol português. John Textor tentou 2 gigantes, tá? Tentou aí os 2 maiores clubes de Portugal, 2 dos 3 maiores clubes de Portugal. O Textor tentou a compra, tá? Esbarrou em algumas questões, principalmente na resistência dos conselhos, tá? Mas está perto, segundo o jornalista André Hernan, de adquirir ações do Casa Pia. Casa Pia é um clube do futebol português que vem surpreendendo nessa temporada, assim como o Santa Clara, né? Você olha para a classificação do Campeonato Português, você vê ali, quem é o G6? Você vê lá os principais clubes de Portugal, Santa Clara em quinto, Casa Pia em sexto, encostando ali no Santa Clara, que o Santa Clara tropeçando aí nos últimos jogos. O Casa Pia venceu os 2 últimos jogos, inclusive venceu o Benfica por 3-1. E o Casa Pia é um clube de menor expressão, seria um Molenbeek com upgrade. Tá? E é claro, jogando uma liga mais importante do que a Liga Belga. Tá? Na primeira divisão, garantido, porque o Casa Pia está na 6ª colocação, ele não cai mais, não tem nem como, né? Aliás, pode até disputar campeonato continental. E é uma porta de entrada. O futebol português sempre foi uma porta de entrada para jovens valores no Brasil. Então, muito jogador que você nunca ouviu falar, que aos 23 anos muita gente vai apontar e falar, caramba, joga muita bola, tal. Jogou onde? Jogou nas menores equipes do futebol português. Jogou ali no Portimonense. Jogava ali no Vitória de Setúbal. Tava jogando no Acadêmica. Você fica, caramba, como é que esses caras foram parar lá? Europa. Futebol português é a porta de entrada na Europa para jogador brasileiro. Tá? Então, o Casa Pia, se for realmente adquirido aí pelo John Textor, acho que a burocracia vai ser bem menor do que foi com o Benfica, como seria com o Porto, com o Sporting. Então é uma aquisição importante para o grupo Eagle, principalmente para angariar jovens talentos brasileiros. Jovens talentos brasileiros indo para o Casa Pia, se desenvolvendo e abrindo portas no futebol europeu. E é claro que o Botafogo pode se beneficiar disso, né? Muita gente falando assim, mas vai perder jogador para o Casa Pia? Não, vai ser o contrário. Tá? Você tem Lyon e Botafogo, clubes de maior grandeza na rede, e você vai ter os outros clubes de desenvolvimento de jogadores mais novos, mais jovens dentro da rede multiclubes, para beneficiar também os maiores. E o Casa Pia se beneficia, o Molenbeek se beneficia, o Lyon se beneficia e o Botafogo se beneficia também. Todo mundo se beneficia na rede multiclubes. O Botafogo no momento está no hype e tal, ok, mas já esteve muito em baixa. O
Botafogo já esteve muito em baixa. Crystal Palace era o clube do hype. Agora o Botafogo tá, assim, como o cabeça, né? Aquele que tem mais sucesso. Por mais que tenhamos perdido o Almada para o Lyon, na verdade o Almada nunca foi do Botafogo, né? Era do Lyon, sabíamos que ficaria 6 meses. O próprio Luiz Henrique nem foi para o Lyon, né? E essa história de caixa, vai todo o dinheiro para o Lyon e tal, não acredite nessa, porque caixa de rede multiclubes é multiclubes. Você tem o do Botafogo, você tem o do Lyon, mas a maioria dos valores das vendas vão para esse caixa da rede multiclubes. E aí eles vão decidir onde é que está mais apertado, né? Isso é natural. O Botafogo teve a atenção da Eagle Football por quase 2 anos, uma atenção exclusiva. Chegamos aonde chegamos. Então, para nós, o ideal é que todos os clubes da Eagle estejam bem. Se o Casa Pia entrar, seja muito bem-vindo e que seja uma porta de entrada para jovens talentos brasileiros. Bom, mais tarde tem Botafogo Fluminense no estádio Newton Santos, estreia do time do Botafogo no Campeonato Carioca. Em termos de classificação, está ali com 6 pontos, né? Pode, com uma vitória sobre o Fluminense hoje, até encostar ali. Pode ficar em zona de classificação com uma série de combinações, né? Mas vencer um clássico, você dá uma encostada, né? Boa, né, cara? Então, pro Botafogo, não é nem pela questão do Campeonato Carioca, né? Para dar moral pro jogo de domingo, que é a menina dos olhos aí da torcida nesse início de temporada. Botafogo tem desfalque, Bastos não joga, Lucas Alter será o titular. E quero saber se Jefinho estará relacionado. Se não estiver relacionado, aí a gente vai trazer informações em primeira mão para vocês na segunda edição no pré-jogo, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!